E quero dizer que esse tema não acaba aqui no Concrete Show. Junto com a BCP, nós vamos programar uma série de eventos, de discussões, para que a gente consiga implementar o pavimento urbano do concreto no Brasil. Eu acho que é um desafio de todos nós, não é da BESC, não é da BCP, é do país, porque nós não podemos continuar com um país fazendo só pavimento asfalto, de baixíssima durabilidade, de custo elevado e a sociedade pagando por reparos a vida inteira, né? Ao invés de nós termos novos investimentos no país, grande parte dos nossos recursos é gasto com manutenção de pavimento de asfalto. Nós temos que mudar essa situação e ninguém melhor para mudar a situação do que nós que estamos aqui nessa sala, né, os técnicos, para promover o pavimento urbano. Então, eu acho que é uma jornada de todos nós, é uma bandeira de todos nós para mudar a situação desse país. Muito obrigado. Chamo então o Diego Jaramillo. Tá, obrigado, Jairo. Me escutam bem? Tá bom, vou tirar isso. Bom, hoje é uma espécie de continuação da palestra de ontem. Ontem era um pouquinho mais geral, hoje é um pouquinho mais técnico, mais profundo no tema de dimensionamento de pavimentos. O que vocês veem aqui é uma estrada, né? Uma estrada em qualquer lugar do mundo. O interessante disso é que se essa estrada fosse aqui no Brasil, se fosse na Colômbia, se fosse no Chile, se fosse nos Estados Unidos, é muito provável que seja muito parecido, sim? Que o dimensionamento seja muito similar, tenha muitas semelhanças. Tem coisas que são muito locais, mas também tem coisas que são muito internacionais, que os métodos de dimensionamento são internacionais, os critérios que o pessoal utiliza para fazer o dimensionamento também, e é por isso que o dimensionamento de uma placa pode ser muito similar num pavimento de um país a outro país. Este pavimento que vocês veem aqui é um pavimento que tem umas placas, tem umas dimensões, tem uma espessura, tem um tipo de concreto, e cada pavimento utiliza os materiais locais, regionais, porém tem esses critérios que são muito gerais, muito globais, e são iguais em qualquer lugar do mundo. Assim como comecei ontem, vai me desculpar se por alguma palavra que eu acho às vezes que estou falando bem em português, e pronto estou falando outra coisa, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu dizer, com maior prazer pode deter e falar comigo desse tema. Então, tem muitas coisas ao redor do dimensionamento de um pavimento. Mas o pessoal sempre fala da espessura. Sempre a discussão está girando em torno à espessura. E a espessura é um parâmetro muito importante no pavimento. E é um parâmetro que a gente sempre deve ter em mente sempre que fazer um dimensionamento de um pavimento. Então, é bem importante isso que está aqui. Essa espessura tem uma correlação, tem uma relação com o custo do pavimento. É muito importante, você pode fazer um desenho muito baixo, você pode fazer um bom dimensionamento, ou você pode fazer um dimensionamento muito alto. Então, tem uma correlação entre esta espessura e o custo que vai ter, os custos que vai ter o pavimento. Se na fase do dimensionamento você faz uma espessura muito alta, a espessura do pavimento pode ter 30, 35 centímetros. Eu participei num projeto em Peru, tinha 40 centímetros de espessor, era uma estrada para transporte de caminhões, muito peso. Se você tem uma espessura alta demais, eu não estou falando que seja alta acorde a isso, senão uma espessura alta demais, você vai ter
um alto custo inicial, porque você vai ter que construir aquilo, você vai ter que investir muita grana nisso, e a manutenção vai ser muito baixa, porque as deformações que esse pavimento vai ter são muito baixas, logo os esforços são baixos, as deformações são baixas, logo os danos que vai ter esse pavimento são baixos, e a manutenção logo vai ser baixa. Vamos para o caso contrário. Se a espessura é muito baixa, baixa demais, muito por embaixo do que precisa, o custo inicial é baixo, porque você vai ter que investir muito pouco, mas se você tem uma espessura de 5, 8, 7 centímetros em um pavimento convencional, o custo inicial é muito baixo, porém a manutenção é muito alta. Por quê? Porque os esforços vão subir nas placas, as deformações vão aumentar e os danos vão se apresentar muito mais cedo no pavimento. Então, você vai ter um regime de manutenção muito mais alta do que você precisa. Então, qual é a arte do dimensionamento? É chegar a isso que está aqui. A isso que está aqui. Há um equilíbrio entre custo inicial e baixa manutenção. Sim? De pronto, vocês têm escutado pavimentos que falam de full depth, los full depth, que é só o espessor muito grande, tem um custo muito alto, manutenção muito baixa, mas não é o ideal que você tem que fazer. Você tem que ter um equilíbrio entre a espessura que tem, a estrutura que tem no pavimento, as condições de uso, para que o custo inicial seja atrativo e a manutenção seja baixa, mas não seja nem zero, nem seja muito alta. Então, a arte disso aqui é chegar a isso que está cá. Então, no dimensionamento do pavimento, nós não queremos chegar nem a uma espessura alta demais, nem a uma espessura baixa demais, porque isso vai ter ou um custo muito alto ou um problema de manutenção e reparo do pavimento durante a vida de serviço. Então, em síntese, é isso que a gente faz quando começa a fazer dimensionamento de pavimentos. Então, a gente fala da espessura, né? Então, será que sempre a pergunta é: a espessura será o mais importante do pavimento? Aí eu falaria que sim, a espessura é muito importante, mas tem outras coisas que são também muito importantes no pavimento. O tamanho da placa tem que ver com a largura, com o comprimento, com a espessura, se tem apoio lateral ou não. Apoio lateral é essa condição que o pavimento tem aqui. Tem muitos apoios laterais, tem apoio lateral ou não tem apoio lateral em alguns casos. Por exemplo, se este pavimento está assim, não tem apoio lateral. Nessas condições, as deflexões que o pavimento tem, que a placa tem no borda, é muito alta. Os esforços são muito altos, as deformações muito altas. Logo, a espessura tem que ser muito alta para compensar esse tipo de coisas. Se você ter aqui uma lousa um pouco mais larga, nessas condições de desenho, a gente vai um pouquinho mais adelante ver esse tipo de coisas, as condições de desenho mudam totalmente. Se você tem uma lousa de uma largura muito maior. Ou se você ter alguma lousa aqui e tem uma ligação entre uma e outra, também mudam as coisas. Então, você tem que prever todas essas condições. Não é só a espessura. Tem que ver as condições em que o pavimento vai funcionar para ver como é a espessura e o resto de elementos que tem esse pavimento. Em termos de vida útil, pelo menos 20 anos, grande diferença com o pavimento asfáltico. O pavimento asfáltico também se pode desenhar 20 anos, mas ninguém faz isso. Sempre faz um pavimento progressivo. E a tendência que se tem em pavimento de concreto é 50 anos ou mais. Aí, alguém falaria, poderia dizer, homem, pavimento de concreto é muito custoso. O pessoal sempre fala isso. O dimensionamento é por 20 anos, se você vai desenhar por 50 anos, então é custoso demais, ainda mais custoso. E a realidade é que fazer um dimensionamento de 20 anos e um de 50 anos, a diferença pode ser 1 centímetro, 2 centímetros de espessura do pavimento, é muito pouco. Pode passar
de 25 a 27 a 26, ou seja, o crescimento da espessura é muito pouco com relação ao crescimento em vida útil. Isso. E a causa de que isso seja assim é pela rigidez que o concreto tem, pela baixa deformabilidade que tem o concreto. Então, a espessura é muito importante, mas outros elementos muito importantes. E não só isso que está aqui, tem muito mais ainda. Ontem eu mostrava isso, tecnologia baseada em lajes individuais, isso aqui, uma laje individual que tem uma largura, tem um comprimento, tem uma espessura, e isso é muito similar ao corpo humano, né? O corpo humano tem as células, eu não lembro se é célula o nome que fala aqui, é célula mesmo. O corpo humano tem muitas células, muitas, individuais, mas todas elas têm que trabalhar em conjunto, sim? E isso aqui, tem uma célula que tem aqui, uma placa, e ela tem que trabalhar em conjunto com tudo. Quando um caminhão passa por aqui, esse caminhão não pode sentir uma placa atrás da outra, não pode se mover de maneira diferente, tem que ser um pavimento totalmente plano, totalmente ligado entre si, com transferência, com apoio, tem tudo para trabalhar que seja de maneira contínua. Então, muitos antigos métodos de dimensionamento só era espessura, só falavam na espessura. E se fazia tudo para chegar a uma espessura de 20 centímetros, 22, 25, pronto. Esse era o método de dimensionamento. E ainda hoje tem muita metodologia que ainda é assim, sim? Mas tem outras um pouquinho mais avançadas, onde já você tem outros aspectos que você pode fazer dimensionamento também. Aí a gente vai ver isso daqui para frente. Agora, será que só tenho que desenhar espessura e eu chegar num projetista e falar para ele, olha aqui, o pavimento tem 25 centímetros de espessura. E pronto. Ou eu tenho que dizer para ele, aqui está a espessura e aqui estão outras 20 coisas que eu preciso para poder construir o pavimento. Quais delas? Tudo isso. Apoio lateral, a espessura das camadas de base, o sistema de transferência, sistema de ligação, se tem reforço estrutural ou não tem armadura, precisamente de reforço, a armadura pode ter na parte de cima, pode ter na parte de embaixo, resistência à flexão, compressão, depende como você vai fazer. Normalmente o dimensionamento de um pavimento é a flexão, mas é possível fazer todo o controle tecnológico do concreto durante a construção, a compressão, mas se você vai fazer isso, você tem que fazer antes do começo da obra, tem que fazer uma correlação entre os dois métodos de dimensionamento, entre os dois métodos de resistência, flexão e compressão. Tem que ter o desenho da mescla de concreto, os planos de qualidade de ensaios, transporte, colocação, descarga, acabamento, a cura de concreto e proteção, enfim, tem muita coisa que o projetista tem que entregar pronto para poder construir. Se faltasse alguma coisa dessas aqui, é muito provável que o contratista vai ter que ou inventar ou fazer alguma coisa na obra para poder fazer esse tipo de coisa. Se o dimensionamento não tem a modulação das placas, é muito difícil construir um pavimento. Porque se você vai cortar as juntas, então a primeira pergunta é, onde eu vou cortar juntas? Não sei. Então, o dimensionamento tem que ter a modulação. Se não tem muito claro a sequência de corte é muito importante. A sequência de corte tem que ver com a forma em que eu vou cortar as juntas. E a forma de cortar as juntas não é simplesmente pegar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. É possível que por condições ambientais, que por condições do projeto, da espessura, do comprimento, do tramo que você vai colocar, você tenha que ir e cortar uma junta do meio, depois voltar e começar a cortar juntas no meio daquela seção, ir de zonas muito grandes a zonas mais pequenas em corte. Então, você precisa fazer um dimensionamento da sequência de corte para poder ter uma metodologia e os números de juntas que você vai fazer e a metodologia de corte.
Sistema de selagem. Essa decisão de quais tipos e características do selante não pode ser do construtor somente. Sim? O projetista tem que ter essa decisão, tem que saber qual é o coeficiente de dilatação, qual é a contração que vai ter esse pavimento, qual é a restrição que vai ter contra o tipo de base. E de acordo com isso e com o tamanho das placas, você tem que saber se esse sello que está aqui é de 25% de elongação, se é 50% de elongação ou se é 100% de elongação, porque é um selante que permite que a junta tenha mais movimentos ou não. Então, tem mais de 20 aspectos aqui que o projetista deve ter em conta para fazer um dimensionamento de um pavimento de concreto. Então, olha que aí é muito mais que espessura, não é somente espessura que a gente tem que dimensionar. A gente tem que dimensionar muitas coisas aqui nesta coisa. Aqui há uma que é produção de concreto, até o transporte e descarga do concreto. Isso tem que estar estabelecido. Sim? O tipo de concreto, isso não pode ser uma decisão de obra, não pode ser, e com que vou fazer isto? Se você tem especificações, se você tem um tipo de concreto, tem uma resistência que tem aqui, então o projetista deve definir tudo esse tipo de coisas que deve ter em conta na hora de fazer a construção do concreto. Métodos de dimensionamento, qual será o melhor? Tem muitos, mas muitos. Agora, muitos são derivações de alguns desses que estão aqui. Este é o método da Portland Cement Association, PCA, de Estados Unidos. O método ASTO, esta é uma variante mecanística do método da ASTO. Está um novo método que o nome é Pavement Designer. Este é gratuito, né? Vocês podem entrar. Vou mostrar um pouquinho mais na frente. Aparece o link para que vocês possam entrar e descarregar esse método. OptiPave, Maurício um pouco mais na frente vai falar do OptiPave para o dimensionamento de loças curtas. Enfim, tem muito. E é por isso, por ter tanta coisa, que a primeira variável no dimensionamento de um pavimento de concreto é a seleção do método. Sim? Olha que a gente não falava isso antes, né? A gente dizia, vou desenhar com PCA, vou desenhar com ASTO. E, hoje em dia, os métodos dão muito diferentes resultados entre eles. Então, é por isso bem importante que, se você conhece as características do projeto, a característica da obra que você vai construir e desenhar, é importante que você saiba qual é o método que você vai utilizar. Então, a primeira variável é escolher o método de dimensionamento. Todos são bons. Tem métodos muito conhecidos, os tradicionais. É muito importante ter muito cuidado com a interpretação do método, conhecer muito bem o método. Tem coisas na América Latina que o pessoal confunde um pouco. Vou mostrar algumas coisinhas aí. Métodos novos, testados, calibrados, ajustados para o meio. Estes dois aqui são relativamente novos. O Pavement Designer leva apenas 6 meses no mercado. Então, é bem importante que o pessoal que vai fazer o dimensionamento conheça muito bem quais são os métodos que vai utilizar. Recomendação? Comparar. Sempre. Há que comparar sempre. Isso que vocês veem aqui é do método ASTO. Sim? Do método ASTO, ao final do método ASTO, você pode fazer a sensibilidade do método. Então, ele pega todas as variáveis, todas que você escolheu para dimensionamento de um projeto, e aí ele grafica qual é a variação que essa variável tem, valga a redundância, digamos, em termos de variação. Por exemplo, vamos, soporte lateral. Esta gráfica azulzinha que vem aqui azul é o suporte lateral. Isso aqui quer dizer que, se você tem uma variação pequena em termos de suporte lateral, a variação que você vai ter no comportamento do projeto é muito alta. Então, qualquer variável que seja vertical tem um impacto muito forte no pavimento. E
as variáveis que têm um comportamento mais horizontal, quer dizer que você vai ter uma variação muito alta, por exemplo, na base granular, e o efeito no pavimento é mais pequeno. Sim? Então, aí é onde você pode olhar, olha, quais são as variáveis importantes que tem neste projeto e que tenho que cuidar. Tem projetos onde a vezes mudam o dimensionamento na obra, e falam, olha, vamos ter que dar um pouquinho mais de força a este pavimento, vamos colocar mais base granular. E colocar mais base granular quer dizer que tem que escavar mais, tem que retirar mais material, tem que trazer mais material, com todos os custos que isso traz. E a ganância que tem no pavimento é muito baixa. A inversão é muito alta para, digamos, não vai ter uma fortaleza no pavimento. E tem outras que você pode fazer uma inversão um pouco mais baixa e o efeito vai ser muito mais alto. Por exemplo, o apoio lateral. O apoio lateral é muito importante. Vou colocar um exemplo um pouquinho fácil. Se eu estou parado aqui, bem do lado desta tarima, quando estou aqui bem do lado, a tarima vai se baixar um pouquinho. ¿Sí? Não é a mesma coisa se eu estiver aqui no borda ou se eu estiver aqui um pouquinho longe. Se eu estiver aqui, a deflexão aí no borde é baixa, quase zero. Então, isso acontece nos pavimentos. Se o pneu do caminhão passa a mais de 60 centímetros da borda, as deflexões no pavimento, na borda no pavimento, são muito baixas. É isso que a gente chama a lousa, em espanhol é lousa ancha, não? Aqui é totalmente contrário, é lousa larga, não? Para nós larga é comprimento, né? Por isso que o espanhol e português às vezes é muito confuso. Então, uma lousa larga quer dizer que tem mais do que aquele tamanho que tem normalmente de 3,65 e pode chegar até 4,25 centímetros para ter aqueles 60 centímetros de espaço entre a aplicação do pneu e a borda do pavimento. Só com isso, você vai reduzir os esforços no pavimento e vai dar uma vida útil muito mais longa. Então, fazendo isso, vocês vão ter um impacto muito grande aqui nessas variáveis que vocês têm aqui. Então, é muito importante comparar. E esta comparação que vocês veem aqui no método ASTO é uma comparação interna. É uma comparação que se fez ao interior do método de dimensionamento. Aqui você pega as variáveis. Porém, também é muito importante comparar entre métodos de dimensionamento. Se você faz um dimensionamento por PCA e outro dimensionamento por ASTO, os resultados são muito diferentes, mas muito diferentes. Aqui vocês veem alguns métodos de desenho. Espera aí. Pronto. Aí vocês veem alguns métodos de desenho. ASTO 93, ASTOware, este es el Mechanistic Empirical, y método ACPA, uma variação do método de ACPA que é Strip Pave. Aí vocês veem, dependendo do tráfego, você tem espessuras muito diferentes. Tem alguns rangos onde começam alguns deles a dar muito parecido, por exemplo, o método ASTO e o método da PCA, nesta condição de tráfego pode ter muito parecido. Agora, tem uma diferença entre o método PCA e o método ASTO. Eu vou falar um pouquinho mais na frente disso, mas o método ASTO está basado em formulações. Isso quer dizer que se o tráfego é muito baixo, a espessura é muito baixa. Aqui. Se o tráfego é muito alto, a espessura é muito alta. É diferente o método da PCA. O método da PCA tem uns rangos. Então, se o tráfego é muito baixo, ele vai ficar muito perto dos 15 centímetros e não vai, daí para baixo não dá. E se o tráfego é muito alto, chega até um momento que a espessura é isso e daí não cresce. Você pode meter o dobro do tráfego e a espessura é a mesma. Então, é por isso que você tem que saber
antes de dimensionar, você tem que saber que tipo de tráfego vai ter para saber qual das metodologias de diseño vai utilizar. Porque se você ficar com o método da PCA para um tráfego muito pesado, é possível que você no final fique com uma espessura muito pequena, sim? Menor da que você precisa. Então, se você vai fazer um tráfego de caminhão, só de caminhões de 3, 4, 5 eixos ou mais, com umas frequências muito altas, algo assim como um transporte massivo, tipo BRT, então é importante saber que de pronto é esse método que você precisa para cá. Ruas residenciais, ruas urbanas, ruas de outros tipos de tráfego meio, é muito provável que o método da PCA seja um método convencional. No caso de Colômbia, os projetos têm que ser desenhados por dois métodos e têm que apresentar no dimensionamento os dois métodos. Qual é a espessura de um e a espessura de outro método de dimensionamento. Aqui vou mostrar uma gráfica. Este é de um corredor de transporte massivo na cidade de Bogotá. Aqui vocês veem as espessuras por método da AASHTO, 37 centímetros, 36, 35, 37. Esses são os tramos que tem. E as espessuras que deu por método da PCA. Aí dá para olhar que o método da PCA é muito mais constante, né? Muito mais constante. Para o tráfego pesado, ele foi ficando quase em 29 e 30. E o método da AASHTO é muito mais variável, pero muito mais alto. Ou seja que as espessuras em tráfegos altos, no método da AASHTO, dá mais espessura. Então, isso é importante vocês terem em conta esse tipo de coisas. É importante ter cuidado com o software de dimensionamento. Os software de dimensionamento são muito úteis. São muito úteis, mas têm que ser usados com responsabilidade. Hoje em dia, é muito mais fácil, né? Quando a gente estudou, quando a gente começou a trabalhar nesse tipo, quando eu comecei a trabalhar nesse tipo de coisa, tudo era manual, né? Tudo era manual. Você tinha que pegar aqueles abacos, você tinha que tirar a linha aqui, você tinha que pegar a calculadora aqui, tira número. Hoje em dia não. Hoje em dia você liga o computador, joga dentro 8, 9, 10 variáveis e ao final sai, le dá enter e sai um número, a espessura. E em muitos dos casos, ninguém repara se isso é bom, se isso é ruim, se isso está bem, se isso está mal, e entrega isso e diz aqui, olha aqui é o dimensionamento do pavimento. Pá. E é provável que não saiba se isso está bem, se isso está mal. Então, é muito importante ver a consistência do dimensionamento, comparar com o dimensionamento manual, fazer o software, mas também fazer o manual para ver se há correlação entre isso. E isto que é bem importante, antes de começar, ter uma expectativa do que você espera do resultado. Vou colocar um exemplo. Se eu tivesse que dimensionar hoje uma faixa para transporte massivo, sistema BRT, eu não sei o tráfego, eu não sei a taxa de crescimento, eu não sei a distribuição dos eixos dos buses, dos ônibus. Mas quando eu tiver isso aí, antes disso, eu sei que menos de 27 centímetros não pode dar isso. Sim? Porque são ônibus muito pesados, porque as frequências são muito altas, as cargas por eixo são muito altas. Ontem alguém perguntou aqui qual eram as cargas por eixo que estavam fazendo no Chile. Uma coisa é as cargas por eixo que tem o tráfego normal, que são 8,2 toneladas por eixo, e transporte massivo pode chegar até 13,5. É muito mais pesada, muito mais pesada. Tem uma coisa que nós falamos, o factor dano. E o factor dano é aquela incidência que tem naquele eixo no pavimento, é muito mais forte o dano. Isso quer dizer que o pavimento, se você tem um resultado muito baixo, você vai deteriorar e vai ter danos muito rápido. Então, antes de começar, ter uma expectativa de resultado. Se eu sei que vou fazer uma faixa para transporte massivo e depois de que utilizo o software dá 20 centímetros de espessura, quer dizer que tem alguma coisa errada por aí. Certo? Agora, isso acontece, né? Na vida real, isso acontece.
No caso do sistema BRT, para mim, espessuras menores a 27 centímetros, algo tem aí que não está bem. Vean esses dois exemplos. Este caso, Bogotá. Bogotá tem troncais em concreto, tem muitas. Colômbia tem as 7 cidades com troncais em concreto. E tem algumas que têm problemas. Vou colocar duas solamente aqui. As duas principais avenidas do sistema de transporte massivo em Bogotá, quando começaram no ano 2000, a espessura era 20 centímetros a mais pesada de todas, que é a Avenida Caracas, e Autonorte 21 centímetros. Isso quer dizer que esta espessura está muito por embaixo do que precisa. Sim? Então, por isso é importante ter uma expectativa de resultados. Se você sabe que a espessura mínima é 27 ou 30 centímetros, se ter alguma espessura menor que isso, pues você sabe que tem algum problema por aí. Tem algum problema, tem que revisar, tem que fazer de novo, tudo com o fim de que o dimensionamento vaya a sair da melhor maneira possível. E ao final, sai isso que está aqui. Este é um white topping, né? Na cidade de Bogotá. Por incrível que pareça, é uma via urbana, né? Isso é uma via urbana. Só que pela foto, pues não dá para ver o que tem um lado do outro, mas é uma saída de Bogotá, uma entrada de Bogotá. De montanha, tem 6 quilômetros, foi o primeiro white topping que se fez em Colômbia. Em muitos países da América Latina foi o primeiro que se fez. Esse pavimento aqui tem todas as condições para ter a vida útil de desenho, que era 20 anos. Este ano está cumprindo 20 anos esse pavimento e está em bom estado. Tem muito bom estado, tem funcionado muito bem e tem tudo que você precisa para um dimensionamento. Tem as barras de ligação, tem esta largura normal da placa, porém tem esta condição que está aqui. Vocês podem olhar que esta é a junta longitudinal. A junta longitudinal não está aqui, está fora. Está fora quanto? 60 centímetros. Fora dos 3,65 metros. Quer dizer que esta placa que está aqui tem 4,25 metros. É o que a gente considera como lousa larga. Lousa larga quer dizer uma lousa que tem uma extra largura para que os pneus dos caminhões que passam por aqui passem muito longe da borda do pavimento. Isso reduz os esforços e permite que a placa tenha uma durabilidade muito mais alta. Essa placa tem um factor de forma. Esse factor de forma, neste caso, é 1,06. É uma divisão que a gente faz entre o comprimento da placa dividido pela largura da placa. Em nenhum caso, nenhuma situação, esse factor de forma pode ter mais de 1,4. Isso quer dizer que é uma relação entre comprimento e largura que não pode ter mais de 40% de qualquer direção. Não pode ter mais que isso. Se uma das dimensões tem mais de 40% com relação à outra, quer dizer que essa placa é muito larga ou muito comprida. Sim? E essas placas têm a tendência a empenar-se, creio que se diz aqui, e fissurar-se. Então, e ter fissuras. Então, esse é um controle muito importante do dimensionamento de um pavimento, não só a espessura, sino o comprimento e largura e o fator de esbeltez que precisa para isso. A espessura deste pavimento é 18,5 centímetros, embaixo disso tem mínimo 7,5 centímetros de asfalto, é um white topping. Sim? Agora, tem muito mais que isso, porque esse pavimento asfáltico deteriorado que existia aí tinha 30 anos. Em alguns sítios o asfalto era desse tamanho que está aqui. A gente fez um fresamento para ajustar a geometria da lousa e colocou a placa de concreto em cima. Mas vou falar para vocês qual é o êxito deste pavimento que está aqui. O êxito deste pavimento não é o espessor, não é o asfalto embaixo, não é a largura, o ancho, não são as barras de transferência. É isso que está aqui. Isso que está aqui. Para fazer esse pavimento, a gente teve que estudar o pavimento antigo.
o que aconteceu com o pavimento que está aí nesse sítio. Então, aqui vocês estão vendo uma montanha que está aqui, a água caía por acá, rodava por aqui, e no pavimento antigo passava por embaixo da estrutura do pavimento. Aí ele pegava a base granular que tinha aí, e ficava muito blanda, muito mole, estou lembrando algumas palavras ainda, muito mole, e isso deformava o pavimento. Então, como corrigir isso? A gente fez uma drenagem perto disto, tudo isso é drenagem embaixo, pega toda a água daqui, o que nós chamamos um filtro francês, pega água, penetra no filtro, o filtro chega até essa toma que está aqui e passa por embaixo por uma tuberia que passa para este lado e o água vai embora. Você tem que manejar o água. O água tem que encauçar a água para que não passe por embaixo do pavimento, sino que venha por aqui. Ninguém vê isso. Por quê? Ninguém vê. Todo o pessoal vê isso que está aqui. Olha, muito bom o pavimento, olha o concreto, olha as juntas, olha tudo, mas ninguém fala, olha a drenagem que está aí. Mas a drenagem é fator de êxito do pavimento. Sim? Isso é que está levando a que esse pavimento não tenha problemas no futuro. Então, primeiro white topping da Colômbia. Ano 2000, né? Tem alguns métodos de dimensionamento. Esse é um deles, método ASTO 93. Método ASTO 93 está, fundamento é a falha funcional, não somente a falha estrutural que tem no pavimento, sino a falha funcional porque está basado na serviciabilidade, ou seja, na capacidade que tem um pavimento de suportar o tráfego da melhor maneira possível, que é o que chamamos a capacidade de serviço, a capacidade de servir ao tráfego. Isso que você aqui é a formulação do método ASTO, é fácil, né? É fácil, você pega essa fórmula que está aqui, e começa a colocar os valores que estão aqui. Isto é o tráfego. Aqui está o espessor D. Aqui está o espessor D. Então, o único que vocês têm que fazer é que você lembra na matemática, né? O que está dividindo passa a multiplicar, o que está multiplicando passa a dividir, e fácil. Pronto, com essa fórmula que está aqui, vocês fazem tudo isso. Ainda bem não existe isto que está aqui, né? Porque ninguém faz isso aqui. Isso é só para software. Software pega isso que está aí ele pede as variáveis, você joga as variáveis e ele sai um resultado. Ninguém sabe como sai um resultado. Por quê? Porque ninguém entende isso que está aqui. Ninguém entende isso que está aqui. Aí tem muitas variáveis. Por exemplo, a drenagem. Será que a drenagem tem uma importância no pavimento? Pois claro que sim. De fato, tem aqui um coeficiente de drenagem que depende disso. Agora, tem uma coisa que é fundamental. E se vocês vão colocar um coeficiente de drenagem que está aqui, esse C que está aqui, CD, na realidade você tem que fazer o dimensionamento de acordo com isso. Se vocês vão ter, por exemplo, o J que está aqui, transferência, sistema de transferência de carga. Se você coloca um J que está aí, você tem que fazer o dimensionamento do sistema de transferência de acordo com isso. Você não pode dizer, vou utilizar um J e amanhã eu digo, não, sabe que não vou colocar barra de transferência. Por quê? Porque não está sendo consequente entre a realidade e a maneira em que você dimensionou o pavimento. Isso aqui, método original, vinha com isso daqui, você escolhia aqui qual era o ponto, levava outro ponto aqui, então tirava uma linha, chegava cá, vinha para cá, pegava uma linha, pegava aqui, e você ia indo até chegar à espessura. Então, era um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais manual para fazer esse tipo de coisas, mas o fundamento é isso. É um método de dimensionamento que está basado na capacidade do pavimento de prestar um serviço ao tráfego. E é por isso que tem umas variáveis importantes. Essas variáveis são essas que vocês estão aqui. Você tem que calcular quais são os eixos desse pavimento que vai ter durante toda a vida útil. Se são 20 anos, se são 30 anos, você tem que calcular qual é o passo dos caminhões, as taxas de crescimento que você vai ter para poder estimar quantos caminhões vão passar por esse projeto durante toda a vida. A confiabilidade
hoje em dia, os métodos de dimensionamento têm umas confiabilidades de 95%. O que quer dizer esse 95%? O 80%, ou 50%? Quer dizer que qual é o estado do pavimento ao final da vida útil. Quer dizer que aos 20 anos, o 95% do pavimento está em bom estado, está por encima do índice de serviço. Ou se é 50%, o 50% do pavimento. Então, quando você faz um dimensionamento com 50%, quer dizer que você está deixando que ou a metade está bem ou a metade está mal. Então, você tem que jogar para cima. Normalmente, este valor é 95% para projetos de tráfego importante, porque pues, não é bom deixar um pavimento que se deteriore ou tenha danos muito grandes. Desvío padrão do concreto, a resistência do concreto, um módulo de elasticidade de concreto. Aqui está todo o módulo de concreto, que é muito importante. A transferência de carga, o módulo de reação do subleito, coeficiente de drenagem, condição inicial e final do pavimento. E tudo isso a gente vai colocando num software ou vai fazendo nos abacos de desenho. Isso aqui é do método ASTO, extractado uma imagem do método ASTO. Ou este aqui, do método WinPass, que é uma variante do ASTO 93. E no final, você vai fazendo um dimensionamento da lousa. Esse aqui é um dimensionamento de um projeto no Peru, sim, que eu fiz. Aí, esse era, se vocês dão uma olhada aí em Exals, eixos equivalentes, está falando 350 milhões de eixos equivalentes. Um projeto importante, um projeto que tem muita carga, tem muito caminhão, muito pesado, e a grande maioria dos caminhões vão por uma faixa, sim? Então, porque é um projeto de 4 faixas, mas você não pode pegar o tráfego completo pesado e dividir em 4 e dizer que 25% vai passar por cada um, porque se você fez isso, você vai subdimensionar, você vai fazer um dimensionamento muito mais pequeno do que precisa. Então você tem que ir para a condição mais extrema. E a qual mais extrema? Todos os caminhões vão pelo carril direito, ou pelo carril do centro, ou pelo carril. Depende de quê? Se nós estivéssemos lá na Alemanha você coloca um cartel aí que diz caminhões à direita, e o que faz o condutor de um caminhão? Vai à direita, não? Na América Latina isso não acontece. Na América Latina diz caminhões à direita e o pessoal vai pela esquerda, vai pelo meio, vai pelo centro. Então, é por isso que você tem que desenhar para a pior condição. E a pior condição é a falta de cultura, sim? Que você não sabe onde é que vai estar o caminhão. Eu vou mostrar algumas fotos, não sei se tenho mais fotos na frente disso. Tem um projeto na cidade de Bogotá que fez isso. Um projeto que tem, a faixa direita tem 28 centímetros e a faixa esquerda e do meio tem outros 3 faixas que têm 20 centímetros, para que todos os caminhões fossem por aqui. E quando a gente havia teve problemas, estudo de patologia, todas aquelas coisas, e estourou. O que aconteceu? Fizemos um estudo de tráfego e todos os caminhões iam pelo meio, porque era mais fácil para eles. Não, aqui no meio, aqui à direita não, porque tem aí perto alguma coisa. Eles iam pelo meio porque era mais fácil para eles andar pelo meio, era um tema psicológico. E por isso que você tem que desenhar qual é o tráfego no carril de desenho ou qual é o tráfego que vai fazer a distribuição de carris. Então, este é um projeto de muita carga, 350 milhões de eixos equivalentes. Não é mais pesado que no que eu participei. Na Colômbia teve um sistema de transporte massivo que teve 420 milhões de metros de eixos equivalentes em 20 anos. Então, aí é importante ter quais são as condições que você vai ter para desenhar. Esse aqui, esse dimensionamento deu 15,44 polegadas. Quanto dá isso? Não me sei a tabela de 15,44, mas está perto de 39 mais ou menos, por aí. 39 centímetros, sim? Então, é um projeto importante, né? Agora, ASTO, lembrem que ASTO, se o tráfego é baixo, o espessor é baixo. Se você faz aqui um dimensionamento com 2 milhões de eixos equivalentes, a espessura facilmente pode ter 15 centímetros de espessor ou 12 centímetros de espessor. Isso aqui
é uma variante do método ASTO. Isto é a tabela do ASTO 98. Acuérdense que ASTO 93, mas no ano 98, ASTO saiu com umas variantes. Este é um deles. Aqui já teve um avanço muito importante. No anterior, espera aí. Na anterior, era espessura, né? Você colocava dados, pum, e chegava só a espessura. Neste daqui, tem muitas mais coisas. Se alguém quiser, eu tenho este aqui em Excel e já está liberado. Se alguém precisar desse método aqui, através do Jairo da Avesk, eu posso enviar para ele para que ele entregue para vocês. Vocês podem se sentar num portátil, num computador e fazer um desenho aí com tudo que você precisa. Aqui você pode colocar a serviciabilidade que tem um concreto, que tem um pavimento, todas as características do concreto. Aqui aparece 711 PSI, a resistência do material, módulo elasticidade, relação de Poisson, todas as propriedades da base. Embaixo está desviação estándar, todos os aspectos climáticos, o valor do K em cima do suporte, antes da placa. Não é K do subleito, não é o K da primeira camada ou da segunda, é o K do conjunto completo, sim? Para chegar até a consideração da placa do concreto. E no final, os eixos equivalentes. Esse desenho aí era para 250 milhões de eixos equivalentes, era um transporte massivo. Qual a diferença com o método anterior? Que tem tudo isso aqui que é, tem uma seção onde você tem que escolher qual é o tipo de pavimento que você vai dimensionar. Então aparecem três opções: JPCP, JRCP, CRCP. O que quer dizer JPSP? Joint Plane Concrete Pavement, ou seja, pavimento simples com juntas, convencional, normal, que todos conhecemos. Tem uma variação que é o JRCP, que é Joint Reinforcement Concrete Pavement, quer dizer que é um pavimento de placas normais, moduladas normais, só que tem uma armadura dentro desse pavimento. Então, por isso é Joint Reinforcement Concrete Pavement ou Continuous Reinforcement Concrete Pavement, que quer dizer aquele pavimento que não tem juntas, que só tem uma armadura na parte de cima, transversal e longitudinal, e um pavimento que tem umas características de funcionamento muito diferentes. Então você tem que escolher. Quando você colocar clique neste ponto aqui, o software assume umas condições de esforços. Se você dizer, não vou dar clique aqui, vou dar clique aqui, o software assume que a armadura vai tomar muito desses esforços. Então, fíjense a diferença. Não é questão de dizer, eu vou dar clique aqui, é tudo igual. Dá clique onde você quiser que isso dá o mesmo. Não, é diferente. As espessuras começam a mudar. Se você dar clique neste CRCP, aí a condição cambia totalmente. Porque praticamente o que se faz com CRCP é que você tem um pavimento que tem muita espessura, sozinho, simples, em JPCP, e o que você faz com isso é que você joga para baixo a espessura e coloca uma armadura completa de reforço. Então, você está diminuindo a espessura e reforçando o pavimento. Agora imaginem a dificuldade que vocês façam um desenho com JRCP e depois, no dimensionamento, a modulação, você não coloca na armadura. O que quer dizer? Que no software vocês estimaram uns esforços de desenho, de dimensionamento, que na realidade você não vai ter. Sim? Então, por isso é muito importante que o que você fez aqui é o que você tem que dimensionar no projeto. É por isso que essas condições de dimensionamento você não pode deixar para o construtor, porque o construtor pode tomar decisões com base em informação que não tem, que não conhece. Ele não sabe se se desenhou com este ou com esse que está aqui. Aqui aparece o espaçamento das juntas em polegadas, em pés. Então, aí você tem que colocar qual é a separação. O apoio lateral. Olha o apoio lateral como muito importante. Você tem três tipos de apoio lateral. Tem apoio lateral convencional, que são as 12 pés. 12 pés quer dizer
3,65 metros, que é o carril estándar de dimensionamento no mundo. Agora, isso é fácil fazer em estradas. Em vias urbanas é um pouquinho mais difícil. Nós temos projetos em Bogotá, he visto projetos em Guatemala, em Salvador, donde às vezes temos, em Colômbia temos um que tem 9 metros de espaço e eles colocaram 3 carris, 3 faixas, quer dizer que cada faixa tem 3 metros. 3 metros quer dizer que os pneus dos veículos estão mais perto das juntas, quer dizer que tem mais deflexões, quer dizer que os esforços são maiores. Você tem que considerar isso no método de desenho. Você não pode considerar um carril de 12 pés ou de 3,65 e depois modular losas de 3 metros, porque está fazendo uma coisa diferente. Tem outra condição, que é essa aqui, a segunda, que é, eu acho que vocês leem melhor do que eu, do que está aí. Esse aqui é losa ligada. Quer dizer que você tem uma placa de concreto e outra placa de concreto no lado e tem uma barra de ligação aí. Essa barra de ligação tem um fim particular e é que a placa não escoa, não se vaya para um lado ou para o outro. Mas essa é uma coisa que a gente precisa. A segunda coisa é que essa barra transmite cargas, ¿sí? Entre uma losa e outra. Então tem transferência. E não só tem transferência, sino que tem controle de deflexão. Essa barra evita que essa placa se deflecte um pouco. Não é muito forte nesse termo, mas tem alguma coisa disso. E a outra é a losa larga. Losa larga tem 14 pés. 14 pés quer dizer 4,25 metros. Quer dizer que tem os 12 pés, ou seja, os 3,65 mais 60 centímetros de distância entre pneu e borda da placa. E desse jeito, vocês vão ter uma placa que tem uns esforços muito longe de onde são aplicados as cargas dos veículos que estão passando por aí. De acordo com isso, o suporte lateral. E todo esse módulo que tem aqui, esse módulo que tem aí, é o análise de sensibilidade. Aí você pode ver o que acontece com a espessura, o que acontece com a resistência do concreto, o que acontece com o valor do suporte, do K, da base, do suporte, a separação entre juntas, a confiabilidade, enfim, aqui o que vocês fazem é dar uma olhada em que acontece com cada variável nesse jeito. Que é o que a gente mostrou faz um pouquinho, agora vou mostrar um pouquinho mais grande para que vocês possam dar uma olhada. E aqui embaixo tem uma coisa que em inglês é faulting, em espanhol é escalonamento, em português não sei. Então, por isso que eu coloco verificação da diferença de altura nas juntas. Uma placa com outra tem que ter a mesma altura. Se uma placa tem uma distância, uma altura diferente, aí os pneus dos veículos vão golpear nisso. E para nós é escalonamento na Colômbia, em Estados Unidos é faulting. E tem um módulo para faulting. Então, o que tem que ver para que uma placa de concreto tenha movimento uma com outra? A transferência. O que outra variável pode acontecer para que suba ou diminua ou aumente essa diferença? Fora da transferência. Qual? A base. A base é muito importante. Então, é por isso que nesse módulo, quando você dá clique aqui, despliega isso que está aqui. E aqui é o análise del faulting. Aí aparece qual você pode colocar. Uma coisa aí é que ele não dá o diâmetro da barra. Você coloca o diâmetro da barra. Você coloca o diâmetro da barra. Neste caso aqui é 1,5 polegadas, 38 milímetros de diâmetro da barra. Nós na Colômbia trabalhamos com 3 diâmetros de barra. Aqui no Brasil acho que trabalham com 4. Agora vamos ver isso um pouco mais na frente. Tem que colocar qual tipo de base que tem. E de acordo com todas as dimensões que você pescou aqui, que você fez aqui, ele faz o cálculo e dá aqui qual é o faulting que vai ter
aos 20 anos. Ou seja, qual é o faulting que vai ter aos 20 anos, ou a diferença máxima que vai ter aos 20 anos. Ele é comparado contra as tolerâncias, os limites. Aí ele vai dizer aqui se ele passa ou se ele falha. ¿Sí? Aqui passa, por quê? Porque esta é um análise de pavimento com transferência, com barras de transferência. E esse aqui é uma análise desse mesmo pavimento sem barra de transferência. Então, aí o que está dizendo o software é, você não pode fazer esse desenho desse pavimento sem barras, porque sem barras vai a falhar, porque o faulting é muito mais alto do que você pode tolerar em 20 anos ou na vida útil de desenho. Então, esse é um pouco o condicionamento do método ASTO. Aqui está um pouquinho mais grande a imagem que a gente faz ahorita e já dá para ler soporte lateral, o valor do K. Este, por exemplo, é o K. Então, com isso dá para olhar que variando muito, até um 150% da base em espessura, o impacto que ele tem no pavimento nessa espessura de desenho é muito baixo. É muito baixo comparado com a variação que tem. Em cambio, esses que estão aqui, por exemplo, o suporte lateral, quer dizer que para uma variação muito pequena, o impacto que ele tem na espessura é muito grande. Mas é muito grande para cima, mas também é muito grande para baixo. Quer dizer que se você deixar esse suporte lateral muito menor do que você precisa, quer dizer que a espessura que você vai obter nesse pavimento é muito mais baixa. Isso é um subdesenho. Então, há que ter muito cuidado com isso. Uma variante do método novo, o pessoal fala muito do novo método da ASTO. Isto não é novo, isto começou em 2002, tá? Faz 17 anos. Mechanical Empirical Pavement Design Guide, isso é desenvolvido por ASTO. Novo não é tão novo, né? Mas é um método que é muito mais recente que o método ASTO convencional. Tem várias coisas. Ele combina a parte empírica com a parte mecanicista, a parte dos dados com a parte das predições. Então, isso aqui, se nós colocáramos num fluxo, vamos ter uma coisa assim importante. Agora, esse aqui é um método por desempenho. Quer dizer que aqui o que você está dimensionando é o desempenho da placa de concreto. Então, é por isso que os 3 fatores que ele está dirigindo o método de dimensionamento são esses 3 que estão aqui. Qual é o porcentagem de fissuras que vai se apresentar nesse pavimento em 20 anos ou em 25? A diferença de altura nas juntas, ou seja, o faulting, e o índice de rugosidade internacional, ou IRI. Agora, tem uma diferença muito importante neste método de dimensionamento, e é que no caso das fissuras, ele já diferença entre as fissuras que se vão abrindo de cima para baixo e de baixo para cima. Alguém perguntará, pero qual a diferença? Não? Fissura é fissura, não? Fissura todas são iguais. Não. Uma coisa é que vai abrindo de cima para baixo, outra coisa é que vai abrindo de baixo para cima. Depende do esforço. Para que uma placa de concreto tenha uma falha de cima para baixo, ele deve ter o esforço de tração na parte de cima. Para ter o esforço de tração, deve ter o esforço numa zona da placa para que a placa tenha uma deflexão importante. Uma fissura normal, de baixo para cima, é uma fissura típica no meio da lousa, no meio da placa, quando tem uma sobrecarga muito grande, um eixo muito pesado, que genera uma carga muito alta, a lousa se deflecta muito embaixo e aí vai ter um sobreesforço, um esforço que vai levar para uma fissura. Então, no método de dimensionamento já tem a diferença entre top-down cracking e bottom-up cracking, que é já começar a calcular se as fisuras estão se abrindo por cargas nos bordes ou nas esquinas, ou nos cantos, ou nas juntas, ou carga no meio da placa, e isso ajuda a determinar se o desempenho do pavimento está marcado, por exemplo, pela longitude da placa ou pela espessura da placa, que está levando a que tenha fissuras no meio ou no canto. Como é que determina um método de ASTO a espessura?
Olha aqui, 95% de confiabilidade, ou seja, reliability. Ele traça essa curva de espessura. Vocês colocam aqui qual é a percentagem que vocês querem ter na vida útil desse projeto em termos de fissuras de placas. Então, você pode escolher 10%, 15%, 20%, 0% vocês podem escolher. Se vocês escolherem 5% de danos, o que quer dizer? Para que se dane pouco, que tem um espessor muito grande. Vocês traçam esta curva que vem aqui assim embaixo e vocês vão pegar em 5% e lo vão pegar por aqui. Quer dizer, uma espessura muito grande. Se vocês estimarem 10% de placas fissuradas, vai pegar por aqui, a espessura é esta, 10 polegadas. 15%, 20%, 25%. Então, olha, se você vai permitir que um pavimento tenha uma fissuração de 25% na vida útil, quer dizer que a espessura desse pavimento vai ser muito menor que as outras. Então, tem uma correlação entre o percentagem que você quer que a lousa tenha danos no futuro com a espessura desse pavimento jogado com todas essas condições. Perdão, desculpa. Essa curva daqui, se essa curva é assim, não é assim ou é assim, é por tudo isso que está aqui. Essa curva depende de todas essas variáveis que estão aqui, de tráfego, de clima, de joint spacing, de tudo que está aqui, essa curva que está acá e vai se traçando. E daqui sale a espessura. É mais ou menos a mecânica pela qual Asto Mecânica Empírica faz os dimensionamentos do pavimento. Outro método da PCA. PCA quer dizer Portland Cement Association. Hoje em dia já Portland Cement Association não tem esse nome mais, mas tem um nome diferente, mas se sigue chamando PCA. Fundamentos baseado na regra do Palmgren-Miner. Vou tratar de explicar em meu português insípido a regra do Palmgren-Miner. Olha, se vocês, a ver, faz conta que esse televisor que está aqui, quanto pesa? Vamos falar um dado que não é, 100 quilos, isso pesa 100 quilos. Eu vou levantar isso, esse televisor, 100 quilos. Quantas vezes você acha que eu vou levantar esse televisor? Uma vez, duas, eu acho que não. Agora, se esse televisor pesa 10 quilos, só 10, quantas vezes vou levantar esse televisor? Muitas vezes. São as repetições de carga. São quantas vezes eu posso fazer esse esforço. Então, na medida que eu tenha o esforço menor, as repetições de carga vão embora. Sim? Então, essa é um pouquinho a síntese do método da PCA, que vamos ver onde vai se plasmar isso que está aí. Então, quando os veículos começam a passar em cima das placas, eles vão ser regidos por duas coisas. Uma delas é a fadiga, que é manter os esforços devido à repetição de carga dentro dos limites de segurança. Fadiga, vocês podem pegar uma... Isso era quando, faz tempo, né? Quando aquela coisa para pendurar a roupa, você lembra que era de aço, não? Você pega um aço e começa a torcer o aço. Quantas vezes você tem que fazer para torcer o aço? Não sei, muitas vezes, 100 vezes. E ao final, rompe. Chegou a fadiga. Muito diferente a erosão. Erosão quer dizer limite aos efeitos da deflexão do pavimento, nas bordas, juntas e cantos. Então, isso aqui, a fadiga, normalmente você controla a fadiga com resistência do concreto. E normalmente você controla a erosão com espessura. Então, são dois critérios muito diferentes que vão levar a resultados muito diferentes nos pavimentos. É algo assim. Você tem aqui os eixos, você tem aqui o erosion factor e você tem aqui as repetições que vão ter nesse pavimento. Então,
Olha aqui, para um mesmo eixo, para uma mesma carga de eixo, você pode ter dois resultados muito diferentes. Ou 1000 eixos de repetitividade ou ilimitado. Olha a diferença, não? São 1000 ou 1.000.000. E qual é a diferença? O erosion factor. O erosion factor é uma divisão entre a resistência que tem um pavimento versus o esforço que tem. De que depende o esforço numa placa de concreto? Da espessura, do tipo de caminhão, da carga por caminhão, da diferença, distância, ou seja, de todas as variáveis que você tem. Se você tem uma espessura pequena, se você tem um caminhão muito alto, se você tem uma carga por eixo em cima da junta, se você tem uma resistência baixa, ou seja, tudo que você não deve ter um pavimento, quer dizer que o erosion factor é muito alto. E se tem uma carga por eixo com um erosion factor muito alto, vai para baixo. Você tem que jogar um erosion factor que esteja muito baixo para que qualquer eixo que pegue aqui sempre esteja nessa faixa de ilimitadas. Sim? Então, olha a diferença com PCA e olha a diferença com ASTO de como eles vão fazendo aí. Tem uma coisa muito importante que hay que ter em conta. O erosion factor depende da espessura da placa e do suporte. Quanto mais espessura, menor a base e menor o valor. Pero esto não deve ser confundido com o conceito de erosão de materiais. Aí é onde muito projetista perde o ano. Perde o ano por quê? Porque muito projetista hoje em dia, olha, na Colômbia, brigo com isto o tempo todo. Sempre vou no projeto, tem um problema, e o outro fala, chega o projetista e fala, não, é que eu descartei o critério de erosão porque era um asfalto embaixo. Aí eu falo para ele, é que o fator de erosão não é por isso, não é por a base, não é pelo tipo de base, é a deflexão da placa, que é a espessura da placa. Então, você não pode confundir o critério de erosão do método APCA com erosão de material de base. ¿Sí? Apesar de que no método fala que controla a espessura para que não atinja o material de base, o critério de erosão tem que ver com a espessura para evitar deflexões. Tem um problema para nós em espanhol, e é que é igual. E aqui também, não? Critério de erosão, erosão. Então, a primeira reação que vem na cabeça é perda de material, e isso não é. Quando eu tive uma reunião com um dos caras da PCA, eu falava, olha, vocês vão ter que mudar o nome dessa coisa, porque com esse nome vocês estão confundindo a todo mundo aqui, sim? Porque é o mesmo nome, então o pessoal tende a confundir que critério de erosão do método da PCA é colocar uma base que seja resistente à erosão, e não é isso. É colocar uma espessura que controle as deflexões nos cantos, nos bordas e nas juntas. Aqui tem dois exemplos de... Bueno, hoje também tem software para método PCA. Se alguém quiser também um software disso aqui, eu tenho software embasado em Excel. Você pode fazer dimensionamento disso muito rápido também. Mas também pode fazer manualito, como vocês veem aqui. Aqui tenho dois exemplos importantes. Para que vocês deem uma olhada que tipo de pavimento é controlado pela fatiga e que tipo de pavimento é controlado pela erosão. Então, aqui tem uma distribuição de eixos, eixos simples e eixos tandem. Aí vocês estão vendo que a frequência dos caminhões leves é muito mais alta, muito mais alta. Logo, o efeito que tem é muito mais alto nesta faixa que está aqui. Nesta faixa que está aqui. Aí sim, vocês podem olhar aí que o critério de fadiga, que é este, fatiga análisis, que está aqui, é de 89,4% de fatiga. E de erosão, somente está dando 7,7%. Quer dizer que esse pavimento tem um consumo de fadiga muito mais alto. É um pavimento que vai ser controlado mais com resistência, que tem cargas mais baixas, que tem cargas não muito altas, o que nós chamamos baixo tráfego. Em cambio, esse aqui que vocês veem aqui, vocês estão vendo que a distribuição de veículos leves é menor,
muito maior, tanto em eixos simples como em eixos tandem, e inclusive este tem um módulo para eixos tridem. Vocês podem ver aqui que está dando até 92,1% de critério de erosão e só 0,6% de fadiga, quer dizer que este é um pavimento de alto tráfego. Então, aí vocês começam a correlacionar. Os pavimentos que têm alto tráfego são dominados pela erosão e os pavimentos de baixo tráfego são dominados pela fadiga. ¿Sí? E isso é mais ou menos o que acontece no método da PCA. Algo muito importante, e eu coloco isso em vermelho, por quê? Porque he encontrado muito que os projetistas tiram um dos dois. Aí alguém fala e diz, olha, não, é que vou só colocar um desenho para um caminhão de 5 toneladas. Então, eles não fazem isso que está aqui, ou não fazem isso que está aqui. Agora, você imagina, porque isso aqui, esse valor que está aqui de 89, ou esse valor de 92, sempre tem que estar por embaixo de 100. Isso quer dizer que esse desenho que está aqui ainda pode ser optimizado um pouquinho. A espessura que tem aqui em cima ainda pode ser optimizada. Aí tem 6 polegadas de espessor. Quantos são 6 polegadas? 15 centímetros. Ainda pode optimizar um pouquinho. Esse está mais difícil, está muito mais perto. Agora, se você não considerar isto aqui, tira isso daqui e você fica com o 0,6. O que você quer fazer com esse 0,6? Estou longe do 100. O que eu vou fazer com isso? Vou para cá e baixo o espessor. Baixo o espessor até que aqui me dê 80, 90. E o que estou fazendo é um dimensionamento muito menor do que eu preciso. Um subdimensionamento. Então, eu coloco em vermelho porque he encontrado muito que o pessoal, às vezes, não faz um análise por um ou não faz um análise por outro. Tem que fazer os dois análises. É obrigatório fazer os dois análises porque, às vezes, o pavimento traz surpresas. Muitas das falhas que eu he visto em projetos desse estilo é porque não consideraram o desenho pelo critério de erosão. Já van 3 métodos. Este é o quarto que vou mostrar. Este é um método novo. O nome é Pavement Designer. Quem quiser, aqui está a página da internet. Você pode entrar aí em pavementdesigner.org e vocês podem descarregar o método, é gratuito. Vocês podem dimensionar, fazer exemplos, é muito levado hacia pavimentos urbanos. Pavimentos urbanos. ¿Sí? Esto é feito pelo ACPA. ACPA é American Concrete Pavement Association, é uma associação de construtores de pavimentos de concreto em Estados Unidos, pela PCA, que antes era Portland Cement Association, hoje em dia é American Cement Manufacturers. Nada que ver com PCA, pero bueno, é para manter a imagem da PCA que mantiveram isso. Isso aqui quer dizer National Ready Mix Concrete Association, é a Associação de Produtores de Concreto, é a ABESC de Brasil. E RCC Pavement Council, que tem que ver com Roller Compacting Concrete, quer dizer concreto compactado com rolo. Esses 4 caras aqui se reuniram e fizeram um novo método de dimensionamento. Por que fizeram algo se já tem PCA, já tem ASTO, já tem tudo? Porque os outros têm valores comerciais. ¿Sí? E aqui o que nos interessa é abrir isto, abrir para que todo mundo possa hoje, amanhã, depois da manhã, sentar, abrir o computador e fazer um desenho. PCA, se você quer fazer por ASTO, você tem que pagar por esse método. Você tem que pagar patente. Ayer Maurício falava o tema das patentes, que às vezes uno paga as coisas, não com esse nome de patente, mas uno está pagando as patentes. ¿Sí? E aqui é gratuito e tem vários módulos diferentes. Tem um módulo para parking lots, para calles, ruas residenciais, ruas, avenidas de cidades e pavimentos intermodales, ou seja, pavimentos que não são industriais, não são pavimentos industriais onde vamos colocar maquinaria em cima, são pavimentos fora das indústrias, para uso de caminhão, para uso de contenedores, por exemplo, um porto. Um porto pode ter algo desse estilo. Eu tenho meu apelido é Porto, né?
E aqui tem essas 3 faixas para fazer dimensionamento em qualquer deles. Tem muitas ferramentas para pavimento de concreto convencional, continuamente reforçado, placas sobrepostas de concreto, white topping, pavimentos compostos. Um pavimento composto é quando você tem um pavimento rígido, você coloca uma placa de asfalto em cima e você depois coloca uma placa de concreto em cima. Então, isso que para nós é um pavimento composto, concreto compactado com rolo, bases com solo cimento, bases tratadas com cimento ou recuperação de pavimentos a profundidade total. Aqui você tem em estas 3 faixas, não dá para ler muito aí, mas aqui diz overlay, que diz ser um white topping, uma sobrelosa de concreto, um pavimento de concreto convencional ou pavimentos com novos materiais. Aqui você tem que colocar pues, os módulos, o tipo de concreto, toda uma quantidade de coisas que você pode fazer. Tem que escolher qual é o tipo de pavimento. Nesta faixa você tem que escolher se é um pavimento JPCP, ou seja, John Plain, ou seja, concreto simples, se é um pavimento compactado com rolo ou se é um pavimento continuamente reforçado. Então tem muitas variáveis. Agora, isso é igual que todos os métodos de dimensionamento. Você tem que calibrar o método. Você tem que trazer o método, mas tem que trazer a metodologia. Não pode trazer os dados. Porque se você entrar aqui e escolher, e aqui quando você coloca o clima, por exemplo, clima. Se você dá clique em clima, ele vai desplegar aí Alabama, Florida, Illinois, Nueva York, Califórnia. Se você le dá em Califórnia, você está aqui no Brasil, mas você está desenhando um pavimento para lá, não para cá. Então, tem que fazer o clima daqui, o tráfego daqui, as características dos materiais que você tem, tudo isso para fazer um bom dimensionamento de pavimento de concreto. E tem um fluxo igual que ASTO, tem fluxo, de acordo com esse fluxo você vai escolhendo se é um pavimento, se é um overlay, se é um compuesto, se é um JPCP, um RCC, um contínuo tal, e de acordo com isso vai tomando adaptações. Este é um método que pega coisas de PCA e que pega coisas de ASTO. Então é um método que combina os 2 métodos de dimensionamento num método gratuito que eu acho que é bastante importante. E no final sai o reporte de que foi o que você fez. Aí você vai ter resultados de concreto, de espessuras, de todo esse tipo de coisa. Então, deixo aí o método de dimensionamento. Vou fazer uma propaganda aqui. Nós na FIP temos umas conferências virtuais. Eu falava para Roberto que na próxima semana vamos ter uma de patologia de pavimentos de concreto. Alguns de vocês eu acho que já enviaram o link para enviar a conexão. En setembro vem uma conferência de Carlos Chang, de la Universidad de Texas, de Estados Unidos, en espanhol, sobre o Pavement Design. Então, as pessoas que quiseram assistir a essa palestra virtual do Pavement Designer, com metodologia, como fazer, como entrar, como sair, todo esse tipo de coisas, podem assistir a essa conferência virtual, a essa palestra virtual que vamos ter em setembro. Bom, então aí nós temos algumas metodologias de dimensionamento. Temos algumas considerações que hay que ter em conta. A primeira, controle de esforços. É muito importante o controle de esforços. Só que o controle de esforços não é somente as cargas. A vezes, quando nós falamos esforço, é porque temos uma carga em cima. E sim, porque temos uma carga em cima, pero também temos um meio ambiente ao redor. Também temos uma espessura, uma largura, um apoio, resistência, transferência, ligação. Enfim, temos muitas coisas. Pero também temos fatores externos. Cargas, localização de aplicação na placa. Enfim, temos uma quantidade de coisas que levam aqui isso. Quando o pneu está perto da junta, esta placa tiende a deflectar-se aqui e nós vamos ter um esforço de tração na parte de cima. Quando o pneu está no meio da placa, o esforço tiende a estar no meio, embaixo, o esforço de tração está aqui e depois sobe de novo. Agora, isso dá fácil dar uma olhada aí porque está estático, não está parado o pneu, não?
Agora imagine este caminhão a 100 km por hora. Ele vai fazendo isso todo o tempo. Ele chega aqui, tração, compressão, tração, e vai fazendo, e vai mudando, e por isso que nós temos que dimensionar as placas para que suportem todo esse tipo de movimentos dos caminhões e defeitos que vão ter. Os empenamentos gera esforços. Às vezes não temos em conta dimensionamento. Eu estive dando uma olhada a metodologia de dimensionamento de São Paulo e aí eles consideram que o empenamento negativo não é desprezível, que não ter em conta não. Pronto, aí. O que é que vocês estão vendo aí? Estão vendo umas gráficas de temperatura de uma placa de concreto nos Estados Unidos. Isto faz parte do método MPDG. Com isso se saca método MPDG, Mechanical Empirical. Aqui você tem uma placa de 25 centímetros de espessura. Você tem as temperaturas na parte de cima da placa e as temperaturas na parte de baixo da placa em contato com o solo, pois com a base, com o suporte. Então, olha as temperaturas durante o dia. Aqui estão às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde, você teve medição de temperatura na parte de cima, perto de 40 graus. Muito quente. Porém, na parte de embaixo, a temperatura era 27 graus. Por que dá isso? Pela característica que tem no concreto de não transmitir as temperaturas lineales, iguais, sino que vai dissipando o calor e embaixo é muito menor. Agora, o que quer dizer que aqui em cima seja muito alto e aqui embaixo muito baixo? Quer dizer que a expansão que tem na placa aqui em cima é muito maior. Então a placa tende a subir, tende a expandir-se mais em cima que embaixo e a placa fica assim. Vamos ao contrário. Vamos para 5 horas da manhã. Eu acho que é 5 horas da manhã. Sim. Essa aqui é 5 horas da manhã. Essa que está aqui. 5 horas da manhã, a temperatura em cima da placa é muito baixa e está um pouquinho mais quente na parte de baixo. Quer dizer que a placa expande mais na parte de baixo que na parte de cima, então a placa se contrai assim. Como é a contração? Vai aparecer aqui. É o que nós chamamos o empenamento negativo ou empenamento positivo. Positivo não quer dizer positivo porque seja bom, né? É positivo porque vai para cima e é negativo porque vai para baixo. Sim? Então, esse é o diferencial negativo, o diferencial positivo. Os pavimentos de concreto suportam muito bem o diferencial positivo. Por quê? Porque están no meio da placa, a parte mais crítica de esforço está no meio da placa, estão apoiados nos bordas, se é uma base granular, ela se deforma junto com a placa, se é uma base rígida, como não vai deformar a base rígida, você tem que diminuir o tamanho das placas, e o diferencial negativo é muito mais perigoso porque ele vai empenando as pontas do pavimento. E se você coloca carga nessa ponta do pavimento, imediatamente ele vai quebrar. Sim? Então você tem que controlar muito o empenamento negativo. Como esse é o diferencial negativo que tem. A placa fica assim, e fica assim literal, né? Aqui dá para olhar um pouquinho, mas eles colocaram um fio de aqui para cá. Aqui dá para olhar que tem uma sombra, que diz que está por cima. Tem uma diferença disso aqui, ou seja que as pontas subiram. Essa foto aqui é na Bolívia. Na Bolívia, não é minha foto, não, é cortesia de Marcelo. Agora, eles colocaram aqui esse deformímetro, né? Não precisam de deformímetro. Ele precisava 1 metro aqui para poder medir. Já o deformímetro já passou longe daí, foi embora há muito tempo. Olha a diferença, quer dizer que essa placa daqui não tem apoio, está em cantilever, está emboladizo, que chamamos nós. Se uma carga chega aqui em cima, passar um caminhão por aqui muito pesado, a placa vai deflectar muito mais e vai quebrar. Então é por isso que o diferencial negativo é muito perigoso e tem que ter muito cuidado com isso. Apoio lateral. Isso aqui em elementos finitos, você vai ver aqui que o esforço que tem na placa lateral do pavimento é muito alto.
Outro dado que o método ASTO tem, o método ASTO considera qual é a porcentagem de caminhões que passam dentro dos 60 centímetros ou fora dos 60 centímetros. Que é isso aqui? A campana de Gauss, que é isso aqui, é uma campana de frequência, e essa frequência quer dizer como é a frequência do passo dos eixos longe ou perto da borda do pavimento. Sim? E considera o método ASTO que o 94% dos caminhões passam longe e o 6% passa dentro dos 60 centímetros. Isso quer dizer que temos esforços diferenciais um ou outro. Se o projetista estuda o pavimento e se dá conta de que os 100% dos eixos vão passar pelos dentro, tem que desenhar diferente, tem que modular isso de acordo com as condições reais desse pavimento. Apoio lateral. Agora, faz umas 2, 3 diapositivas, falamos de apoio lateral, que eram esses 3 que estão aqui. Olha como plasmar no pavimento, no desenho, no dimensionamento do pavimento, o apoio lateral. Esse aqui é carril de 365, carril amarrado um com o outro e carril e faixa que tem lousa larga. Então, são as 3 considerações que você pode ter num dimensionamento de um pavimento desse jeito. Esse efeito de apoio lateral é muito importante. Isso aqui é método APCA, um software que eu tenho por aí. Quem quiser também pode falar comigo que eu entrego. Método APCA. Você pode entrar todas as variáveis que tem aqui. Aqui tem a espessura do pavimento. Olha que a espessura é 9,83 polegadas. Sim? Quase 24, 23 centímetros. E apoio lateral, ele pergunta sim ou não, barra de transferência, sim ou não. Então, se você colocar nesse dimensionamento, com essas cargas, com esses eixos que estão aí, se tem apoio lateral. O que quer dizer isso, apoio lateral? Quer dizer que você tem um controle de deflexões no borde do pavimento. Controle de deflexões quer dizer que tem alguma coisa aí que permite que as losas não tenham deflexão. Sim? Bajo essa consideração, o consumo de erosão é de fadiga zero e o consumo de erosão é 66,23. Agora, vamos fazer uma coisa. Vamos tirar aqui o sim e vamos colocar não. Não, que quer dizer? Eu tenho borde livre. Livre. Quer dizer que um caminhão aqui aplica uma carga e o pavimento vai se deflectar. Esforços muito grandes. Qual é o efeito do critério de erosão? De 63,23 passa a 1056. Muito demais do 100, tá? Pero muito demais. Agora, o que você tem que fazer para controlar o critério de erosão desse método aqui? Sem apoio lateral. Você vai ter que ir ao espessor e aumentar o espessor. Quanto vai ter que aumentar o espessor? De 9,83 vai ter que subir a 12 polegadas, pelo menos, para poder controlar o critério de erosão. Esse é o efeito do critério de erosão e do apoio lateral no resultado que vai ter nisso. Isto para um sistema de transporte massivo na cidade de Bogotá. Nós lá fazemos muito isso e é que nós fazemos toda a análise de sensibilidade completo com e sem coisas. Com, sem transferência, com, sem apoio lateral. E olha a diferença entre um dimensionamento com apoio lateral e outro sem apoio lateral. Olha as curvas tão diferentes, esses são os dados de desenho. Olha a diferença era 6,5 centímetros de diferença só para controlar o critério de erosão. Só para controlar. Que é o mesmo que mostra anterior, ou seja, você tem que fazer quase 6 centímetros de mais para ter a mesma deflexão que vai ter com a espessura anterior. O concreto, olha, sim, o concreto deve ser dimensionado, não é somente dizer que o MR ou a resistência à flexão, à tração é de 40, 42, você tem que dimensionar o concreto, você tem que dizer quais são as características do agregado, se esse concreto nós vamos produzir numa planta dosadora ou uma planta misturadora,
agregados triturados, ¿sí? Muito importante. Nós temos na Colômbia uns parâmetros para agregado triturado. Pelo menos 70% das caras do agregado têm que ser fracturadas. Agora, na revisão que se está fazendo no Envias, tem alguns pavimentos que estão tratando de exigir os 100% de caras trituradas, que diz que não permitem agregado natural de canto do rio, não permitem esse tipo de agregados, somente agregados que tenham caras fracturadas. E controle de partículas planas e alongadas. Não pode ter um agregado que seja muito plano ou muito longo, porque esse agregado tende a quebrar-se, tiende a que quando você coloca o pavimento, quando você começa a vibrar, essa partícula plana e alargada trata de ficar horizontal. Depois, a água de exudação trata de subir e fica embaixo do agregado, e fica aí. E essa água endurece o concreto e essa água fica aí e depois evapora. Mas o que foi que ficou aí? Um buraco embaixo do agregado. E esse buraco é baixa resistência quando aplicar uma carga em cima. Então, o concreto sim tem que ser dimensionado. O projetista tem que especificar qual é o tipo de concreto, como é o tipo de concreto, quais são as características especiais. Aqui vemos uma diferença entre agregado natural e agregado triturado. Muito diferença. Você tem que lembrar que a resistência à compressão é muito diferente da resistência à tração. A resistência à tração é boa medida da resistência à tração na flexão é pela aderência pasta-agregado. É por essa aderência. Então, se você tem uma superfície do agregado muito lisa como essa, a resistência é menor. Então, você tem que ter por isso que a exigência de caras fracturadas para que tenha uma boa aderência pasta e agregado. La verdade, eu não sei se já passei de tempo. Não. Tá. Transporte também. ¿Sí? O concreto geralmente é transportado em caminhão betoneira. Hoje em dia, um caminhão betoneira tem cerca de 380 cavalos. De pronto, tem aqui que sabe mais que isso. Eu acho que mais ou menos isso. Mas vocês sabem quantos cavalos tinha o primeiro caminhão betoneira do mundo? Quantos cavalos tinha o primeiro caminhão betoneira do mundo? Um cavalo. Um cavalo. E era porque era um cavalo. Olha aí, era um cavalo e tinha uma caçamba aqui, aí jogavam concreto e esse era o cavalo que levou. Daí para frente já duplicaram a força, já eram 2 cavalos. Depois foi subindo, até chegar os caminhões que tem hoje em dia para transporte de concreto. Mas não é o único. Você pode transportar concreto mediante outros meios. Por exemplo, os caminhões basculantes são uma boa maneira para levar concreto aos projetos, mas precisa de umas particularidades. Precisa de somente para pavimentadora e formaleta deslizante. Não pode levar concreto deste para uma rolo vibratório, para uma régua vibratória, porque este concreto tem que ser muito seco. Por isso fala de consistências secas entre 0 e 1 polegadas máximo. Concreto produzido em uma central misturadora. Isso aqui não é como a caminhão betoneira. A caminhão betoneira pode ir misturando. Não, a caminhão basculante não mistura. Então, por isso tem que sair de uma planta, de uma central misturadora. E tem algumas considerações. Por exemplo, vocês deram conta que o concreto caiu em cima das barras de transferência. Isso é para evitar que se caem fora, o concreto sai espalhado por um lado e joga fora as barras de transferência. Então, a recomendação é descarregar o concreto em cima das barras de transferência, das canastas de barras de transferência. Tema de modulação. No início dos pavimentos de concreto, a modulação era muito diferente. Isso que vocês veem aí, eram os primeiros pavimentos de concreto quando não tinha carros, só eram cavalos e carroças. É por isso que o acabamento era muito diferente, era bem diferente ao que hoje em dia. Mas também tinha isso aqui, essa é a placa, e isso se formulou como tabuleiro de xadrez. Essa primeira rua que se construiu faz muitos anos, 1891, 1906, fez feita com isso. O que aconteceu depois? Acabou o tabuleiro de xadrez, mais ou menos por lá em 1910.
E começaram a construir as ruas sem juntas. Sem juntas. Entre outros, tabuleiros de xadrez não era porque tinha juntas. Tabuleiros de xadrez porque era fácil de fazer. Somente. E fácil de conter o concreto. Então, por isso, fazer um tabuleiro de xadrez. Mas o objetivo não era fazer juntas. Quando eles descobriram as pavimentadoras, então começaram a fazer os pavimentos ao longo. Assim como está aqui. Sem juntas. Agora, dá para olhar aqui, este é o Ford Modelo T. Vocês lembram que o Ford Modelo T em que ano saiu? 1908. Aí foi quando o veículo tornou-se rutinário. Aí, vean, olha a sombra aqui. Dá para olhar a sombra, não? Fissura. O que aconteceu quando começaram a fazer pavimentos ao longo? Fissuras no pavimento. Fissuras longitudinais, fissuras transversais. O que estava fazendo o concreto? Retração. Retração. Aí eles se deram conta que o pavimento ficava assim. Fissuras um pouco grandes em algumas coisas, fissuras por contração e fissuras por variações térmicas, alaveos, empenamentos e que levavam a isso. Então, o que aconteceu depois de 1913? A modulação de juntas. Aí foi que começaram a desenhar as juntas a umas distâncias para evitar que se fissuraran dessa maneira, e aí foi quando saíram as juntas transversais, as juntas longitudinais, com todos aqueles critérios de modulação que a gente tem hoje em dia. Critérios como esses aqui. Se a placa está apoiada sobre uma base granular, a longitud ancho deve ter máximo umas dimensões. Isto vem de faz muitos anos. Hoje em dia, já é com isso que está aqui. Nós chamamos o rádio relativo de rigidez. O que acontece é que ainda muita gente conhece o outro. Então, na Colômbia, quando a gente faz um desenho, um dimensionamento de pavimentos, a gente entrega os dois. Faz o dimensionamento por este e faz o dimensionamento por este. Aí toma o menor. Não vai tomar o maior, porque se toma o maior, tem algum dos dois critérios que está por fora. Então, tem que tomar o menor. E de acordo com isso, você faz a modulação desse pavimento, largura, comprimento das placas, para chegar a isso. Esse pavimento que vocês veem aqui foi construído no ano de 1998. Faz 21 anos. 21 anos. É uma lousa curta, mas não foi dimensionada como lousa curta. Sim? Eu falava outro dia na PCA que estamos falando, método ASTO, método OptiPave. Vocês podem chegar a uma lousa curta de diferentes maneiras. Uma é por método ASTO, vocês pegam primeiro a espessura, calcula a espessura e depois modula o pavimento. Método OptiPave, primeiro modula o pavimento e depois chega a espessura. São diferentes, mas aqui nesse se chegou por modulação. Tem 12 centímetros de espessura esse pavimento que está aí, com um tráfego um pouquinho pesado e tem funcionado muito bem. Leva 21 anos de construído esse pavimento que vocês veem aí. Qual é o efeito de suportar eixos de uma placa, de um tamanho de placa? Na medida em que você tem longitudes de placa maior, a capacidade que tem de suportar eixos é menor. Se você tem placas menores, a capacidade de suportar eixos é maior. Então, a tendência qual é? Desenhar placas mais pequenas. É isso aí. Já as placas de 7 metros de comprimento já não se usam. Hoje em dia, na Colômbia, nós usamos até 4,50 metros. Mais para cima, a gente não desenha isso. Se nós quisermos modular alguma coisa, tem recomendações. Vou passar isso muito rápido porque eu acho que já passei há um tempo. Coisas como uma reta aqui, uma curva com outra curva. Como faço a modulação de uma coisa disso? Aqui, a recomendação é: vamos do fácil para o difícil. Não vai começar pelo difícil porque você vai ficar aí no meio. Então, o que é mais fácil? As retas. Essa é uma junta longitudinal, outra junta longitudinal, outra longitudinal e outra longitudinal. Até aí o fácil, né? Depois, menos fácil, o que é? As transversais, que tem que ver com essas juntas longitudinais. Bah, aqui faltavam outras. As transversais. Só que aqui já tem um grau de dificuldade e é que tenho que colocar. Eu parto daqui para lá e de cá para cá. Não posso trazer esta longitudinal até aqui.
tem que evitar os triângulos. Os triângulos não são bons no pavimento. Tem que evitar triângulos. Então, antes de que essa junta chegue aqui, você joga para cá e aí fica na transversal e aí você vai fazendo o desenho, raio de curvatura, tudo isso. E começa a ligar com raio de curvatura essas que estão aqui. Então, aqui se evitou o triângulo, aqui se evitou o triângulo. Vamos fazer isto rápido. E vão ficando essas aqui. Aí nós temos 6 placas com forma torta, totalmente diferente. E essas aí você tem que reforçar, você tem que colocar uma armadura para controlar os esforços dessas placas, porque os movimentos das placas são muito diferentes. Então, essas placas de aí são placas reforçadas. Isso para levar a realidade como que é. Aqui está, olha, uma faixa para sistema de transporte massivo, 3 faixas múltiples. As juntas têm que começar aqui e terminar aqui. Não pode ter uma diferença entre uma e outra. Não pode ter desencontros entre elas, como eu mostrava ontem. Então, a largura ou comprimento de todas, independente que tenham tamanhos diferentes, são iguais. Quer dizer que esta lousa aqui tem 4x4, porque tem 4 metros de largura e 4 metros de comprimento. E estas têm 3,25 metros de largura com 4 metros de comprimento, porque eu sou um pavimento. Então, essa é a modulação que a gente, essa é a cidade de Bogotá, é uma das troncais da cidade de Bogotá. Em termos de juntas, nós já falamos da modulação, mas a modulação que é? Um corte. E aí na junta o que vou colocar? Eu vou ter que colocar alguma coisa. Eu tenho que desenhar essa junta e eu vou ter diferentes alternativas. Esta foto não é montagem, é um projeto que deu preciso nessa foto. Havia 4 tipos de juntas: junta normal, junta longitudinal, junta de emergência aqui, de construção, e uma junta de expansão com cápsulas. Umas cápsulas meio raras aí, que não são as cápsulas que devia ter, mas são cápsulas porque são umas juntas onde tem que permitir um movimento excessivo de uma placa com outra. Então, aqui tem 4 tipos disso. Então, nós temos 3 tipos de juntas que nós vamos ter que considerar num projeto de concreto. A junta de retração são as juntas normais do pavimento, são aquelas que você modula, que você corta, tem secções de corte o plano em 3 milímetros, o plano em 6 milímetros, ou escalonado em 3 e 6, depende do projetista. Isto não pode ser uma decisão do construtor, tem que ser uma decisão do projetista, qual é o ancho da corte da junta, porque isso aqui tem que ver com o coeficiente de dilatação do concreto, tem que ver com a restrição da base, tem que ver com o tamanho das losas, tem que ver com uma quantidade de coisas que não dependem só do construtor para esse análise. As juntas de construção são aquelas que vocês utilizam para construir, ou para colocar no borde do pavimento, ou no final do dia. Então, aqui vocês têm as 2 juntas longitudinais de construção, aí está a formaleta, ou se é uma formaleta deslizante, ou ao final do dia, se você vai parar o concreto aqui, você coloca uma tapa aqui e essa é a junta de construção. Normalmente hoje não é recomendável fazer juntas de emergência ou de construção ao interior das losas. Por quê? Antes sim, porque eram 7 metros de longitude, então perder muito concreto pues não era bom. Hoje em dia, com losas de 4 metros ou 4,50, não é recomendável fazer juntas intermédias para não gerar esforços internos aqui com elementos especiais, com barras metidas corrugadas, com pintura puente de adherência epóxico, coisas desse estilo. E as terceiras são as juntas de expansão. É onde nós queremos que não tenha nenhum tipo de interação entre um pavimento e outro, e por isso que essas juntas vão até embaixo, vão até o fundo. Juntas como essa que estão aqui, vão até quando tem um poço aqui, ou um sumidero ao redor, vai a junta de expansão. Em termos de transferência de carga, aqui é muito importante saber o que foi desenhado. Aqui é bem importante o que foi desenhado, porque
nós temos ou transferência por agregados ou transferência por barras. A transferência por barras tem um maior efeito de transferência nas losas, as placas do lado, a transferência por agregados muito menos. Mínimo 15 centímetros de baja em cada placa, comprimento mínimo de 40 centímetros e tem umas tolerâncias para que se possa mover a placa, a barra com relação à placa. Pronto. Aqui está, aqui na Colômbia e nos Estados Unidos, este é o quadro que nós utilizamos para colocar barras. Placas de menos de 15 centímetros pode que não seja necessário, mas depende do dimensionamento, se é carga muito alta. Entre 15 e 20, 1 polegada, entre 20 e 25, 1/4 de polegada, e maior de 25, requisito é 1,5 polegadas, ou seja, 38 milímetros. Aqui no Brasil, São Paulo, menos de 20, 3/4 de polegada, entre 20 e 25, 1 polegada, ou maior que 25, 1,4 de polegada. O importante é que os esforços sejam calculados nas placas de acordo com isso. Como se move isso? Uma barra que fica entre duas placas, aqui se gera uma fissura, pela retração do concreto, isso fica separado uma placa com outra, esta começa a ter deflexões. Ao ter uma deflexão e aplicar uma carga em cima, essa carga vai deflectar essa losa e a barra da outra placa vai fazer a contrarrestar o movimento com isso. Essa é a transferência, é só isso. Você separa aqui, joga a placa para embaixo e essa barra pressiona embaixo, mas o concreto gera uma reação hacia arriba, para cima. Então não deixa que baixe a barra e isso é o que dá a transferência de carga nas placas. O que é que devo controlar? Devo controlar muitas coisas. Devo controlar a barra, devo controlar as dimensões da barra, o corte da barra e a localização. Esse aqui é um design que tem o ACI, o American Concrete Institute 360, é para pisos, mas nos pavimentos a gente está utilizando esse gráfico como uma sugestão, como uma recomendação para fazer a canasta de barra de transferência. Tem uma diferença muito grande com o que está aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a especificação de São Paulo fala de que as barras devem ter engraxadas a metade mais 2 centímetros. Isso diz, né? Por aí. Este não. Este diz lightly greased full length of dowel. O sea, ligeiramente engraxada a totalidade da barra. O sea, não tem por que engraxar só uma parte, a metade uma, a metade outra. Você pode engraxar tudo. E isso é muito melhor porque permite menos erros dos operários. Sim? Então, engraxada totalmente. Não é recomendado engraxar apenas a metade. E isso é o que acontece aqui quando já vai colocar o concreto. O supervisor, o inspector, ele pode chegar lá e verificar como está estas barras aqui. Tem que verificar tudo isso que está cá. Tudo isso tem que verificar. Esta apresentação pues, vai ficar com Jairo e vai colocar na página para que vocês possam ter um checklist de uma colocação de umas barras de transferência. Olha a importância das barras de transferência. Se você faz o desenho para 20 anos com barra de transferência dá 25 centímetros e sem barra de transferência para fazer os mesmos esforços, o mesmo controle de deflexão, 30 centímetros, ou seja, que 5 centímetros de mais para controlar os mesmos esforços. Então, é por isso que a barra de transferência é muito recomendável. E tem umas tolerâncias. Se pode mover para frente, se pode mover para cima, pode mover, girar. Este é um equipamento que nós, isso é Colômbia, em uma rua qualquer que tem lá na Colômbia, em Bogotá, nós estamos fazendo aqui medição com um radar de penetração, estamos fazendo as medições das barras de transferência. Então, eles estão marcando aí aonde estão, a que profundidade estão, a diferença entre uma ponta e outra ponta para saber se a barra está inclinada, está girada, está qualquer tipo de coisa. É o que nós chamamos ensaios não destrutivos, para controlar todo esse tipo de coisas. E tem isso aqui. Também tenho isso aqui, se quiser. Eu estou falando aqui muito de que digo que Jairo, eu vou dar para Jairo tudo.
Este é um software gratuito também. Vocês podem entrar aqui e podem fazer toda a coleta de dados para dimensionar qual é a separação que você pode ter para controlar os esforços das barras de transferência. Em outras palavras, é para dimensionamento do sistema de transferência de carga. Chama DowellCAD. Drenagem. Você não pode esquecer a drenagem. Se você me perguntaram hoje em dia quais são as 3 coisas para ter um pavimento durável, vocês que diriam? Alguém diria a espessura, outro diria a transferência. Eu diria drenagem, drenagem e drenagem. Tem que manejar a água. A água é muito importante. Gera bombeamento, filtração. Tem que controlar todos estes 3 aspectos, mas estes que estão aqui. Olha esta foto aqui. Já quase. Olha esta foto que está aqui. Esta foto é um caminhão, num pavimento, esta junta longitudinal, olha a distância entre borda e aplicação do pneu. É um vídeo, esse é um vídeo, vocês vão ver o vídeo. Vocês vão ver que, mientras o caminhão está longe da borda, não sai água. E quando o caminhão chega bem na borda, imediatamente sai a água. Mas também vai ver outra coisa, e é, a carga na frente é menor que a carga atrás. E o bombeo é mais atrás e adelante não tem bombeo. É o bombeo. A primeira pergunta que tem que perguntar o patólogo disto aqui é por que há água nesse pavimento? Não devia ter água aí. Não devia, mas tem água. Aqui não tem bombeo no pneu da frente, mas tem bombeo no pneu de atrás. Então, tem que controlar a água e essa água se controla mediante sistemas de drenagem. Esse vídeo é longe, pode ficar aí 10 minutos saindo água e saindo água como louco. E para terminar, o acabamento superficial. Alguém me falará, olha, pero o acabamento que tem que ver com o dimensionamento da lousa? Muito. Porque essa é uma decisão que tem que tomar o projetista. Não pode ser uma decisão de obra. Não pode definir em que direção vou fazer o dimensionamento, se o acabamento vai ser assim, se eu vou deixar as cerdas cada meia polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada, se eu vou fazer o acabado transversal ou eu vou fazer longitudinal. Enfim, até a textura tem que ser dimensionada, até a textura. Isso é bem importante. Aqui vem os 2 tipos de acabamento, transversal e longitudinal. O que acontece com o transversal? Você pode fazer o transversal manual ou automático. Tem maior atrito porque todos os pneus passam transversal ao acabamento. Maior eficiência na evacuação da água, porque quando tem água aí, a água sai pelos lados, mas tem mais barulho. Agora, se você tem este acabamento que está aqui, só pode ser automático. Não tem um cara que esteja aí parado bem no meio da estação porque está pisando o pavimento. Menos fricção, porque vai longitudinal na direção da circulação dos veículos. Menos eficiência na evacuação de água, porque se tem água aí, o pneu pisa a água e vai jogando na frente, e pisa de novo. Pero tem baixo ruído. Então, até isso tem que ser dimensionado o acabamento. Não só pensar na espessura, na transferência de carga, no tipo de concreto, todo este tipo de coisas, senão a espessura também, o acabamento tem que ser objeto de dimensionamento. Então, todas as atividades que vocês viram agora têm que ser estabelecidas na fase de dimensionamento. Todo o que está acontecendo nesta obra deve ser dimensionado. ¿Sí? Não pode chegar na construção uma coisa que não esteja definida. Aqui tem que ter definição de espessura, da faixa, onde vamos a cortar, como vamos a cortar, com que discos, se de 3, de 6, se o acabamento vai ser longitudinal, transversal, enfim, todos os aspectos necessários para poder fazer um pavimento de concreto da melhor maneira possível. Muito obrigado.